Jesus. Amém. Amém, amém. Boa noite. Como vocês estão? Faz tempo que eu não estava aqui, eu vi várias carinhas novas, não sabia se eu falava seja bem-vindo ou era eu que falava, né? Que recebia seja bem-vindo. Mas estou muito feliz de estar aqui de novo. Vivi um processo lá na Itália que eu pude ver o cuidado do Senhor e a mão do Senhor nesse período. E eu queria compartilhar um pouco daquilo que o Senhor veio falando comigo durante esse período, nesse período na Itália principalmente. O Senhor veio direcionando muitas coisas que nem sequer eu imaginava que era possível. E, para quem não sabe, quem não me conhece, meu nome é Marlon. Eu tenho 28 anos, sou brasileiro. Estou brincando. Sou do sul, do Paraná. Tem alguém do Paraná aqui? Ih, só eu. Glória a Deus, né? Tem um. Aê, da onde você é? Pinhão, eu sou de Uraí, perto de Londrina. Não sei se você conhece. É pequenininho, rapaz. E eu vim aqui para a Irlanda em novembro de 2021, com o direcionamento do Senhor para estar aqui. E eu lembro que meu visto estava acabando, acabava agora em dezembro. E eu lembro que quando eu vim para a Irlanda, eu vim com o direcionamento do Senhor, uma palavra do Senhor, lá no dia 8 de fevereiro de 2020. Inclusive, eu estava no estádio do Morumbi, lá no Descend, não sei se vocês conhecem, eu já ouviu falar do Descend, do Dunamis. E eu vim com essa palavra do Senhor e uma convicção que o Senhor iria fazer algo. E eu lembro que quando eu estava sendo bem vulnerável, um pouco preocupado de como eu ia ficar aqui na Irlanda, eu lembro que eu fiz uma oração para o Senhor, eu sabia da minha cidadania italiana, mas eu não achava alguns documentos que eu precisava. E eu lembro que eu orei no meu quarto e falei, Senhor, a minha cidadania é um acesso para mim continuar a pregação do Evangelho aqui. Então, se o Senhor quer que eu permaneça, que o Senhor me dê esse acesso. Resumindo, 2 semanas depois, eu consegui achar os documentos que eram necessários para que eu fosse fazer o meu processo. E olhando para isso, irmão, talvez eu e você, nós recebemos uma promessa do Senhor, só que nós tratamos a promessa muito mais importante do que o Deus da promessa. Eu tenho conversado com muitas pessoas e eu tenho visto pessoas mais preocupadas em cumprir a promessa do que viver pelo Deus da promessa. E aí, quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos Abraão entregando o filho da promessa. Porque para Abraão era muito melhor agradar o Deus da promessa do que viver a promessa sem o próprio Deus. Eu nem ia pregar sobre isso, mas o Espírito Santo vem falando. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo um rei Davi reinando sobre todo Israel. Mas quando eu leio os Salmos davídicos, toda a preocupação de Davi era agradar o coração de Deus. Quando eu olho José governando sobre todo o Egito, a preocupação de José não era ser o melhor governador, era fazer a vontade do Senhor. E se, através de tudo isso que eu falei, eu posso te dar um conselho, se apaixone e busque o Deus da promessa e não a promessa. Porque quando nós olhamos para a Escritura, Abraão, ao ceder o filho, Deus troca o filho pelo cordeiro. José, ao ter o sonho de ser jogado naquele buraco, ele é governador do Egito. Davi, o menino pequeno, franzino, sem esperança nenhuma, reina sobre Israel, porque ele decidiu amar a Deus. Que o seu coração seja voltado a sempre buscar aquilo que Deus tem, aquilo que Deus é, e não o que Ele pode te dar. E aí eu vivi esse processo, fiquei na Itália durante 4 meses e meio, mais ou menos, voltei agora dia 2 de fevereiro. E durante esse período na Itália, a única coisa que eu planejei, que eu tinha dinheiro, era o meu aniversário, que é em novembro, 18 de novembro. Para quem não sabe, já marca na agenda, obrigado. E aí, a única coisa que eu planejei mesmo de fazer uma viagem com as minhas amigas foi no meu aniversário, porque eu iria para a Itália em dezembro, mas aí eu acabei adiantando para setembro, devido a um direcionamento do Senhor para mim estar para a Itália. Eu vou tentar falar para dar tempo, tá, gente? Para não ser muito tarde. E eu lembro que a gente fez algumas viagens, eu fui para Roma, Nápoles, a gente foi em Salerno, na Costa Amalfitana. E eu lembro que em Salerno estava eu, a Brenda e a Carmen, quem conhece elas.
a gente tirou um momento de oração e a gente estava orando, e uma das coisas que eu pedi na minha oração é: Senhor, por mais que a experiência de viajar e de estar desfrutando de tudo isso, ainda assim o Senhor está me entregando. Eu quero que o Senhor gere algo em mim para me entregar para o seu povo. Porque tudo aquilo que eu desfruto, tudo aquilo que eu recebo, se eu guardo só para mim, é um egoísmo muito grande. O Senhor não vai entregar nada para você que seja só para você. Voltando para as Escrituras, quando nós vemos Deus entregar Isaac para Abraão, é porque Deus iria gerar uma geração através de Isaac. Quando nós vemos Deus dando para José governar o Egito, Deus queria mostrar que ele era soberano sobre todas as coisas. E quando ele dá para Davi o reinado de Israel, ele queria mostrar que um menino pequeno tem o poder quando é necessário, quando Deus age na vida dele. E aí o Senhor gerou no meu coração essa mensagem que hoje eu vou simplesmente compartilhar para vocês, que primeiramente foi gerada em mim. E o título dessa mensagem que o Senhor me deu é A Verdadeira Alegria. E quando a gente estava lá em Roma, eu e as minhas amigas, a Carmen e a Brendinha, a gente estava andando e todo mundo, quando vai para Roma, a primeira coisa que vai é no Coliseu, né? E, de verdade, eu não senti nem vontade de ir para o Coliseu. Para mim, não tinha muita vontade mesmo de ir para o Coliseu. Só que eu lembro que antes de eu ir para Roma, um amigo meu me mandou um Reels no Instagram falando sobre a prisão Mamertina, que é onde Paulo e Pedro ficaram presos durante o período de martírio. Eu lembro que nós fomos lá na prisão, acho que a gente pagou, acho que foi 10 euros, se eu não me engano, quem quiser ir, é muito bom, eu recomendo. E ainda vi o Gustavo Scarpa, quem é palmeirense sabe o que eu estou falando, ele estava lá nesse dia, glória a Deus. Então nós fomos na prisão, foi um momento incrível do Senhor. Vai dar para colocar a foto ou não? Se não der, não tem problema. Aí, gente, não sei se dá para ver muito bem, essa aqui é a prisão Mamertina. Ali, se vocês podem ver, só cuidado com os cabos, é meio que um banco onde o prisioneiro ficava sentado, né, no caso aqui, Paulo. E aqui é um buraco onde ele fazia as necessidades. Essa era a prisão onde Paulo se encontrava. E eu lembro que quando nós entramos nesse lugar e nós começamos a olhar, eu comecei a perguntar para o Senhor como que Paulo vivia nessas condições. E aí eu lembro que a Brendinha, ela começou a ler o versículo, ela falou: Marlon, qual que foi a epístola que foi escrita nesta prisão? Eu falei: olha, provavelmente Filipenses. E ela pegou e começou a ler Filipenses. Se puder abrir capítulo 1, por favor, o versículo 12. Não, eu abro aqui. Aí. Então, eu vou ler do 12 ao 20. E aí a Brenda começou a ler isso, dentro do próprio local que a carta foi escrita. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Próximo. Pode passar o próximo. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição, egoísta, sem sinceridade, pensando que me perdoam, causam sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegre. De fato, continuarei a alegrar-me. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. E a hora que a Brenda começou a orar,
E aí ela pulou para o Filipenses 4, e a gente leu Filipenses 4, e orou Filipenses 4, e aí Paulo falava assim, alegrem-se sempre no Senhor, direi novamente, alegrem-se. E aí, eu ouvindo isso, eu comecei a orar e falar, Senhor, como Paulo, consegui encontrar alegria nessa situação. Como que Paulo conseguia encontrar alegria e se alegrar no Senhor pela causa do Evangelho. E eu lembro que a gente chorou muito. A gente ficou lá tipo 10, 12 minutos e ninguém entrou. Com certeza o Senhor preparou aquele momento para a gente desfrutar de um pouquinho da presença do Espírito Santo, sabe? E o que mais me encanta é que naquela prisão, historiadores dizem que Paulo converteu mais de 25 prisioneiros e soldados romanos. E a minha pergunta é, como Paulo conseguiu encontrar alegria nessa situação? Como Paulo ainda nessa situação conseguiu escrever as epístolas, fazer a vontade do Senhor e ainda pregar o Evangelho? Eu quero aprender, Senhor, a ter essa alegria, sabe? A encontrar a verdadeira alegria nesse lugar. E a carta de Filipenses, o que mais me encanta nela é aquela epístola mais pessoal de Paulo. É onde Paulo ele se mostra mais vulnerável possível, que em nenhuma outra epístola é mostrado. O tema alegria, ele aparece da maneira mais aprofundada possível nesta epístola, do que em qualquer outro escrito de Paulo. E isso pode parecer para mim e para você estranho. Se a gente considerar as circunstâncias que essa epístola foi escrita um pouco tempo antes do martírio de Paulo, como que Paulo achava alegria, sabendo que em breve ele poderia ser morto? Como ele conseguiria manter o coração dele alegre, sabendo que em breve a hora dele ia chegar? Essa epístola ela mostra Paulo como radiante no meio das tempestades e tensões da vida. E analisando o versículo, se você puder colocar, Filipenses 4:4, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Analisando esse versículo, aqui, a palavra que é usada no original, no grego, é haret. E haret é um modo indicativo do verbo alegria, né? Alegre, alegria, alegre-se. Feliz, seja feliz. Esse é o modo indicativo. Então, Paulo estava dizendo para a gente se alegrar no Senhor. Mas o original desse verbo ele é hará, que é alegria. E no verbo original, o hará a gente vê lá em Mateus 25, 23, na parábola do servo bom e fiel. Nós vemos ele em João 15, 11, quando Jesus, o próprio Cristo, fala: tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. Jesus está falando aqui, para que o meu hará esteja com vocês, e a alegria de vocês e o hará de vocês seja completo. E também, nesse versículo, Paulo, essa mesma palavra, como no grego não tem muitas letras e o alfabeto é menor, nessa mesma palavra, ela também tem o significado de banquete, de um banquete festivo. Então, se a gente olhar para o original, a gente está vendo que Paulo está nos chamando para ter um banquete, se festejar, estar com o Senhor. E o fato da alegria é estar na mesa com o Senhor. Paulo ele entendeu que se ele estivesse na mesa com o Senhor, a alegria seria completa. E a alegria, como nós sabemos, é um fruto do Espírito. Quando nós olhamos para as Escrituras, lá em Gálatas 5, versículo 22, onde fala os frutos do Espírito, são alegria, paz e etc., nós só desfrutamos de uma verdadeira alegria se tivermos um relacionamento com o Senhor. Um relacionamento com Jesus. E quando nós olhamos a passagem, quando Paulo fala,
Alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo não fala sempre porque nós vamos sempre ter que relembrar que nós precisamos nos alegrar do Senhor. Ele fala sempre porque quando nós nos alegramos no Senhor, ele tem a convicção que nós jamais perderemos a nossa alegria. Quando nós temos um relacionamento com o Senhor, um encontro com o Senhor, nós jamais perderemos a nossa alegria. Sempre nos alegraremos no Senhor. Mas aí, quando eu estava estudando e entendendo no Senhor, eu falei, mas Deus, como que eu vou desfrutar de uma alegria eterna, para sempre, como Paulo diz ali para a gente? O primeiro ponto é a gente entendendo o que não é alegria. E alegria não é chegar no final do ano e ter todas as suas metas que você fez em janeiro completa. Isso tudo é muito bom. Existe graça de Cristo nisso. Mas não pode ser alegria, porque isso é mutável. E Cristo é imutável. Alegria não é comprar um carro, uma casa ou ser bem-sucedido. Tudo isso é muito maravilhoso, muito bom. E eu também quero. Mas a minha alegria não pode estar nessas coisas. Alegria não é viajar o mundo. Ou como a gente aqui na Europa, né, viajar a Europa de Ryanair, que é mais barato, glória a Deus por isso, né? Mas a nossa alegria não pode estar embasada em quantos países a gente visitou, quantos check a gente fez ali no Mapa Mundi. Não. A nossa alegria não pode estar embasada nisso. A nossa alegria não é sobre ter bons amigos, sobre ter um bom relacionamento, sobre ter uma boa família. Não é ser conhecido, ter fama, milhões de seguidores. A nossa alegria é estar em Cristo, o autor e consumador de todas as coisas. E a gente falando isso aqui, às vezes parece até um pouco bobo, né? Mas muitas vezes, eu falo por mim mesmo, nós associamos a alegria com coisas passageiras. E o que é passageiro acaba. Mas quando nós olhamos ali para Filipenses 4:4, alegrem-se sempre no Senhor. A alegria, irmãos, ela tem que estar naquilo que é eterno. A alegria, a verdadeira alegria, nós só vamos encontrar quando nós caminharmos com Cristo. Quando nós tivermos um encontro com Cristo e desfrutar da vida eterna com Ele, como diz lá em João 17:3. Então, sabendo disso, que o que não é alegria, agora nós podemos entender como desfrutar de uma verdadeira alegria. É simples, tendo um encontro com Cristo. Não um encontro mensal, não um encontro semanal, não um encontro anual, um encontro diário com Cristo. Você precisa ter um relacionamento com Cristo diariamente. Sabe uma coisa? Nem está aqui no script, mas eu preciso compartilhar. Eu sou staff do Dunamis, para quem não conhece, aqui na Europa. A gente tem o Greenhouse, inclusive vai ter em julho. E a gente eu faço as entrevistas dos candidatos que querem fazer a escola de avivamento e transformação. E, de verdade, tem uma pergunta que eu faço direto, e isso me choca. A cada 10 estudantes que eu entrevisto, só 2 leram a Bíblia inteira. E isso de verdade, irmãos, me gera uma revolta. Porque como nós queremos ter um relacionamento com Deus se a gente não tem capacidade nem de ler o que Ele falou para nós? A gente começou aqui na igreja um plano de leitura do Novo Testamento anual. Eu não vou perguntar quem estava, quem não estava, quem terminou, quem não terminou. Mas, gente, a gente olha para os islâmicos, para o muçulmano, os caras oram 5 vezes por dia. Eles leem o Alcorão muitas e muitas vezes no ano. Eu estava tentando ler o Alcorão também, mas é difícil quando você tem a verdade do Evangelho no seu coração. É difícil você ler e ver que eles tratam Jesus só como um simples profeta, que eles veneram Maomé.
Eu estava lendo, claro, para mim poder pregar o evangelho para eles. E aí a gente olha para eles, eles têm esse amor por algo que não é verdadeiro. Não é uma alegria verdadeira. E aí nós, que sabemos o que é a verdade, que sabemos que Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós não temos a capacidade nem de nos deleitarmos nas Escrituras. Acredito que o Senhor está nos chamando para viver uma vida íntegra e verdadeira do Evangelho. Ah, Marlon, mas eu não tenho tempo. Acorda mais cedo. Eu entro para trabalhar às 8 horas, tenho que pegar o ônibus às 7. Eu acordo às 5h30 para ler a Bíblia, para ter o tempo com o Senhor. A minha pergunta para você é, qual é a sua prioridade? Aonde está Cristo na sua vida? Ele está sentado no trono do seu coração ou tem alguma coisa lá? Sabe o que eu quero te dizer? Se tem alguma coisa lá, vai chegar uma hora que isso vai te chatear. Que você não vai mais encontrar alegria nisso. Porque a alegria só existe em Cristo. E, voltando aqui, esse encontro com a alegria, com Cristo, eu vou falar isso, mas talvez eu vou tentar explicar. Não tira de nós os momentos difíceis. Porque a alegria não é a ausência de momentos difíceis. Nós vemos Jesus caminhando aqui na nossa terra. O próprio Deus abriu mão de toda a sua grandeza, veio no corpo do próprio Cristo. E ele teve momentos de dificuldades. Mas glória a Deus que nós temos o Cristo, que nós temos o Espírito Santo, nosso ajudador com a gente, para nos fazer passar por esses momentos difíceis. Mas os momentos difíceis jamais removem de nós a nossa verdadeira alegria, que é Cristo. Com certeza você já passou por alguns momentos que você achou que jamais ia acabar. E quando você viu, tudo estava resolvido. Cristo te ajudou, te fortaleceu, te deu forças para vencer toda e qualquer dificuldade. Sabe? Nós precisamos gerar esse relacionamento com Cristo de verdade, sabe? Parar de ser morno, porque a Bíblia diz que os mornos, Ele vai lançar fora. Jesus está nos chamando para ter um relacionamento literalmente sério com Ele. Para nós mudarmos o nosso pensamento, as nossas prioridades e colocarmos a nossa prioridade naquilo que é de verdade, que é Cristo. E quando nós passamos por esses momentos difíceis, o Senhor jamais remove a nossa alegria, só que o Senhor também traz provisão. Se puder abrir para mim Filipenses 4, 10 ao 13. Quando nós passamos por momentos difíceis, nós entendemos o que é a verdadeira alegria, que é Cristo. Ele traz provisão para a gente. Nós vemos aqui, Paulo, na mesma carta, a mesma coisa, ele dizendo, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E ele termina tudo isso com essa frase: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Se nós olhamos a Escritura lá em 4:4, ele fala o quê? Alegrem-se sempre no Senhor. 10 vem depois do 4, certo? E o que ele declara aqui? Passei necessidade, passei fome, tive muito, tive pouco, mas tudo posso naquele que me fortalece. E eu amo essa parte quando o Paulo ele fala sobre tudo posso naquele que me fortalece, porque no original, aquele fortalece, ele é eunudum, que significa infundir. Quando Paulo fala tudo posso naquele que me fortalece, ele está querendo dizer tudo posso porque eu estou com Cristo.
E tudo que eu tenho em Cristo, eu tenho junto. Eu tenho alegria, força, benignidade, paz, mansidão. Ele é o mesmo com Cristo. É isso que Paulo está dizendo ali. E eu lembro que quando eu estava na Itália, o meu processo era para mim ter voltado aqui em dezembro. Eu lembro que eu vim no casamento do Pedro, em dezembro. Graças a Deus por isso. E eu falava para todo mundo, nossa, tal, dia 23 eu estou de volta. Vou passar o Natal com a minha família, com meus amigos, né, que são a minha família aqui. E já que eu estou de volta, o Alan perguntou, todo mundo perguntava. E aí, de repente, no dia 15 de janeiro, eu recebo a notícia que vai atrasar mais um mês e pouco. E eu lembro que no dia 1 de dezembro, eu olhei a minha conta bancária, eu tinha 40 euros. Sendo bem vulnerável aqui, eu tinha 40 euros. Eu tinha comprado a passagem para voltar para Cork dia 23 de dezembro. E eu tinha 40 euros para sobreviver até o dia 23. Mas não para sobreviver até o dia 2 de fevereiro. Só que eu lembro que quando o Senhor me falou sobre ir para a Itália e adiar de dezembro para setembro, Ele falou que Ele cuidava de mim. E eu lembro que quando eu fiquei sabendo que ia atrasar, eu comecei a orar, e quando eu estava aqui em Cork, algumas pessoas me abençoaram de uma maneira sobrenatural. Eu não imaginava que ia atrasar, mas glória a Deus que o Senhor colocou no coração delas. Eu lembro que no dia 15, quando eu subi, eu orei e falei, Senhor, o que eu posso fazer? Eu sei que se eu pedir para as pessoas, elas vão me ajudar, mas o que eu posso fazer? Eu quero ter uma direção do Senhor. E eu comecei a tentar procurar trabalho, alguma coisa, mas não tinha como. E eu lembro que eu mandei uma mensagem para minha prima na Suíça. Eu falei, prima, aconteceu isso, não tem alguma coisa para me fazer, trabalho. 2 minutos depois, irmãos, 2 minutos depois, eu lembro a primeira frase da minha prima foi, Marlon, Deus te ama muito, velho. Foi bem assim. Deus te ama muito, velho. O que foi, prima? Enquanto eu ouvi o seu áudio, um rapaz que eu limpo umas casas para ele me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha alguém que tinha disponibilidade para limpar isso semana que vem. E você me mandou mensagem. Você vai lá. Só que nessa altura do campeonato eu tinha 30 euros, já tinha gastado 10. E eu estava bem no sul da Itália, bem lá no final. E eu precisava cruzar a Itália inteira e chegar na Suíça. E minha prima, você consegue vir? Eu, consigo. Consigo. E aí eu comecei a olhar os voos, sei lá, trem, barco, sei lá, de a pé, bicicleta. E nenhum dava. E aí, sem eu falar nada, o meu primo, que é o marido dela, mandou o cartão, falou assim, compra a sua passagem. Eu falei, não, mano, eu te pago depois. Dele, não, só a sua presença aqui já é o que mais importa. Sabe o que eu quero dizer com tudo isso? Que quando nós caminhamos com Jesus, tudo o que é necessário, Ele supre. Nós não precisamos temer. Nós não precisamos caminhar e pulando de galho em galho, porque Ele é a verdade e a vida. Assim como o Senhor cuidou de mim nesse período, o Senhor cuida de cada um aqui, sabe? O Senhor Ele continua cuidando. E eu queria dizer para vocês que nós precisamos ter um encontro real com Cristo todos os dias. Sabe, a gente olha para a Escritura, a gente vê a parábola do jovem rico. Quando ele encontra com Cristo, eu gosto da passagem de Lucas. A Bíblia relata ele como um homem importante, algumas versões, ou um jovem rico. Tá vendo que aquilo que definiu esse jovem não era um jovem, como a Bíblia diz que nós temos que ser um servo bom e fiel. A Bíblia define esse jovem como um jovem rico. Que nós sejamos definidos como um servo bom e fiel. Um servo que ama as Escrituras, que ama a Cristo, que ama tudo aquilo que Cristo tem como consequência. E que nós possamos ter esse encontro com Cristo todos os dias, viver essa alegria eterna que é em Cristo, que nós possamos colocar a nossa esperança em Cristo, porque Ele não muda,
Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre e eternamente. Eu queria ler aqui Isaías 41:10 também. Já estou acabando já. Se puder abrir. Pode vir a banda, alguém aqui tocar rapidinho? Obrigado. Isaías 41:10. Hoje eu estava preparando e lendo as Escrituras e o Senhor me deu esse versículo. Eu não sei, mas eu sinto no meu espírito que esse versículo é para alguém aqui nessa noite que está tendo um pouco de medo de tomar alguma decisão. Eu quero ler isso para você. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa, ou em algumas versões, com a destra da minha justiça. Eu não sei se você tem a coragem de levantar a mão. Você que tem que tomar uma decisão. E está com medo de tomar essa decisão por causa de algumas consequências que isso vai lhe dar. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com mudar de país. Glória a Deus. Posso orar por você? Você tem problema? Vem aqui, senão eu vou aí. Não? Se vocês puderem me ajudar em oração, puderem ficar de pé, a gente já está terminando. A gente vai estar orando por ele aqui, tá? Senhor Jesus, nós abençoamos, Pai, e declaramos vida, Pai, sobre a vida do Cassiano. Pai, que o Senhor direcione todas as decisões dele, Pai. Que o Senhor, Pai, assim como a palavra ali em Isaías diz, Pai, que o Senhor guie, Pai, ajude ele, Pai, com a destra da sua justiça, Pai. Que ele encontre refúgio e proteção em você, Pai, que ele encontre descanso em você, Pai. E que ele consiga, Pai, encontrar em você, Pai, a resposta para aquilo que ele precisa, Pai. Que o Senhor direcione ele, Pai, em todos os lugares, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. E eu quero finalizar aqui orando. Queria fazer algo que o Senhor direcionou no meu coração. Eu queria orar por você que entende hoje que você tem buscado alegria em outras coisas, mas você entendeu hoje que a sua alegria ela precisa estar em Cristo. Eu queria de alguma forma poder orar e derramar sobre você as verdades do Evangelho. Eu queria poder te abraçar. Eu queria poder orar por você. Se você é essa pessoa que hoje decide caminhar com Jesus de uma forma intensa e verdadeira, e se você está aqui nessa noite, eu vou pedir para os irmãos fechar os olhos para a gente estar orando. E se você está aqui nessa noite, eu queria que você, se pudesse levantar a mão, eu vou até você, eu quero te servir. Se você é essa pessoa e você está aqui, eu quero te servir. Assim como Jesus, quando ele lava os pés dos discípulos, ele coloca ali, né, a roupa de servo. Eu quero servir você. Se você entende que você tem buscado alegrias em outros lugares e não tem encontrado, e você entende que hoje você precisa se reconciliar com Jesus, voltar para Cristo e caminhar com Ele em verdade e em espírito, como a Bíblia diz. Se você está aqui, pode, se puder levantar a sua mão, pode fechar os olhos, já vamos começar a interceder. Tem alguém aqui nessa noite, se puder levantar a mão mais alto, mais alto. Glória a Deus, ok. Mais gente. Enquanto a gente louva, eu vou até você. Não precisa ter vergonha. A gente não quer aqui te envergonhar. A gente quer derramar aqui sobre você aquilo que nós temos recebidos, que também é um acesso para você. Amém, amém.